tranquilo? Deu para vocês pegarem? Só para eu saber como estão as coisas aí, se o pessoal tá tranquilo, porque agora a gente vai entrar na parte de ventilação mecânica, tá? Então, quando esse meu paciente ele é intubado, aí eu preciso pensar em algumas coisas, né? Quando meu paciente DPOC ele vai pro tubo, ou seja, ele falhou na VNI, né? A gente não conseguiu evitar com que ele seja intubado. Então a gente vai ter que tomar algumas providências. Primeiro que ele vai ser entubado, beleza? Eu vou precisar sedar esse paciente. E por que ele vai ser entubado? Por simples motivos. Primeiro, vamos lá, vamos pegar os pontos importantes. Ele vai ser entubado porque esse paciente ele vai chegar exacerbado pra gente, da doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele tem aumento de resistência das vias aéreas, lembra que eu falei lá no segundo slide? Ele tem problemas nos septos alveolares, ou seja, ele tem bolhas, né? Ele tem destruição dos septos alveolares, então ele tem um pulmão que pode ser bem complacente, com recuo elástico diminuído. Então, o que vai acontecer com esse meu paciente? Ele vai ter aumento de resistência, ele vai ter um pulmão hiperinsuflado e ele vai estar. Então, quando ele for para a ventilação mecânica, qual que é o meu objetivo? Diminuir a resistência desse paciente, diminuir a hiperinsuflação desse paciente, promover melhora das trocas gasosas. E para isso, eu preciso sedar este paciente e mantê-lo sedado pelo menos 48 horas. Então, o que você, fisioterapeuta, vai fazer? Quando esse paciente for entubado e ele for sedado, ele não tiver mais drive, você vai calcular a mecânica pulmonar desse cara. Você vai descobrir qual é a auto-PIP dele, você vai descobrir qual a pressão de pico e qual a pressão de platô. Com isso, você vai calcular a complacência estática do sistema pulmonar e a resistência das vias aéreas. E para que você vai fazer isso? Porque durante essas 48 horas, todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, você vai fazer a medição dessa mecânica para verificar se ele está desinsuflando, né, concorda? E ver se a resistência das vias aéreas dele está diminuindo. E junto com isso, você pode ver se a terapia broncodilatadora está fazendo efeito e está diminuindo a resistência. Você pode ver se a sua terapia de higiene brônquica está facilitando na higienização das vias aéreas e a resistência desse paciente está diminuindo. Então você tem esse parâmetro para daqui 48 horas você falar para o médico: olha, esse cara desinsuflou, esse cara está com a resistência bem mais baixa, então vamos aí tentar tirar a sedação desse paciente. Beleza? Então, para isso, isso é importante. Por isso que eu tenho que saber esses pequenos detalhes para que eu não tenha problemas, porque eu não como a bola, né, galera? Porque senão eu posso perder o time do paciente, tirar a sedação no momento que não é para tirar, e aí a gente perdeu o time do paciente. Então ele precisa ficar sedado 48 horas pelo menos, para a gente melhorar o distúrbio das trocas gasosas, reduzir a hiperinsuflação, diminuir a resistência, e a gente vai evitar que ele faça sincronia. Porque se eu tirar a sedação dele no momento ruim, ele vai fazer a sincronia, tá? Então eu não posso permitir isso. Eu, como fisioterapeuta, estou pensando no músculo do meu paciente, certo? E é importante sedar? Sim, por aqueles motivos que eu falei. E porque se ele ficar em assincronia, esse paciente ele vai ter lesão diafragmática também por conta da sincronia ventilatória. Lembrando, uma revisãozinha rápida da musculatura respiratória, o diafragma apresenta 55% de fibras estriadas do tipo 1, que são vermelhas, resistente à fadiga, e 45% de fibras estriadas tipo 2, brancas, fadigáveis, tá? Lembrando que eu falei na aula que o DPOC com o tempo ele começa a transformar as fibras do tipo 2, não as do tipo 2, mas as do tipo intermediária, que a gente pode trabalhar elas, em tipo 1, ou seja, ele aumenta a quantidade de fibra tipo 1 no diafragma para tentar dar conta das alterações que ele teve da doença, mas ele não consegue mesmo assim. Por quê? Porque ele tem desvantagem mecânica pelos fatores extrínsecos. O diafragma está mais rebaixado, aumento do antero do posterior do tórax, aumento de resistência, tudo isso que a gente já falou, beleza? Então o diafragma em repouso,
ele é responsável por 70% do valor que eu inspiro de volume corrente. E ele desloca 1 centímetro. E numa inspiração forçada ele pode deslocar até 10 centímetros. Beleza? Tudo bem até aqui, galera? Estamos lá, estamos indo já para chegar na ventilação mecânica, tá? De fato. E aí, assim, existe importância.